A paz do Senhor, graças a Deus, porque Ele é maravilhoso e nós dependemos inteiramente da sua misericórdia. Nesse momento, estarei postando mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 9, de 26 de agosto de 2018. A lição de hoje tem um título muito interessante, quando nos diz o seguinte: Jesus, o holocausto perfeito. Sabemos que todas as lições que nós estamos trabalhando está girando em torno da adoração e a santidade, serviço a Deus no culto levítico, e essa linguagem do holocausto é uma linguagem muito presente no culto, na adoração levítica, e sabemos que tudo quanto ali está inserido retrata, aponta para um sacrifício definitivo que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. E a lição de hoje traz exatamente essa temática: Jesus, o holocausto perfeito. Partindo aqui do princípio do conceito de que o que é um holocausto? O holocausto é um sacrifício. É um sacrifício que dentro ali do contexto do povo de Israel era exatamente um momento onde havia uma vítima, era oferecida, um animal era oferecido, e aquele animal ele era inteiramente queimado com oferecimento ali para Deus. É uma prática que não apenas os judeus eles praticavam, mas outras nações, povos pagãos também praticavam o holocausto, o sacrifício. Mas nós temos aqui a ideia de uma vítima ser sacrificada, ser queimada em holocausto, apontava exatamente para o que Jesus faria em prol a toda a humanidade. Portanto, o título da lição, quando nos apresenta Jesus, o holocausto perfeito, está nos mostrando que Jesus ele foi a oferta, ele foi o sacrifício perfeito, esse holocausto de Deus para a humanidade, para resgatar o homem. Portanto, em Jesus se cumpre toda a lei, todas as figuras do Antigo Testamento se cumpre em Jesus, e uma vez que Jesus ele é o holocausto perfeito, isso nos faz entender que os holocaustos que eram apresentados na Antiga Aliança, eles não eram perfeitos, eles não reuniam a perfeição em si, uma vez que eles eram apenas figuras e apontavam para Jesus, portanto, o sacrifício perfeito. Então, uma vez que as figuras, os tipos, eles são cumpridos em Jesus, que é o holocausto perfeito, temos daí então que concluir a não necessidade de outros sacrifícios, de outros holocaustos, uma vez que Jesus ele se ofereceu uma vez por todas como um holocausto perfeito diante de Deus para redimir o homem, para trazer o homem de volta para Deus. Portanto, esse é o título da nossa lição: Jesus, o holocausto perfeito. O textuário da nossa lição está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 10, nos apresenta o seguinte: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então nós temos aqui uma menção à vontade de Deus, ao destino ou aos planos de Deus para a humanidade, melhor dizendo, e nessa vontade nós temos sido santificados pela oblação. A oblação aqui é o ato de fazer uma oferta, que esse é o conceito de oblação dentro desse contexto bíblico, que é exatamente um ato de fazer uma oferta a Deus. E aqui o texto áureo nós temos que na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou seja, pela oferta do corpo de Cristo feito uma vez. Então temos aqui que Cristo ele fez uma única oblação e definitiva oblação, que foi através desse ato, dessa oferta a Deus, que foi o seu próprio corpo, ele nos garante a vida eterna. E é interessante observar quando o texto nos aponta aqui que temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Então não há dispensa-se a necessidade de outras oblações, de outras ofertas a Deus pelo pecado, uma vez que Cristo ele já cumpriu aquilo que havia estabelecido, o que Deus havia estabelecido
para redimir o homem, para trazer o homem de volta para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática na nossa lição nos apresenta: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Também, com base no que nós já apresentamos, mostrando que todos os holocaustos que eram realizados na antiga aliança, eles eram transitórios, eles eram imperfeitos, mas Jesus ele vem exatamente oferecer um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno, porque ele morreu e ele ressuscitou, e é eficaz o seu sacrifício não apenas por um homem, mas por toda a humanidade. Portanto, esse é o poder do holocausto, do sacrifício de Cristo pela humanidade. A leitura bíblica em classe da nossa lição está no livro de Levítico, capítulo 1, versos 1 ao 9, lembrando que as lições dessa revista, elas acabam sendo, em certa medida, um pouco repetitivas, uma vez que está tratando desse tema, girando em torno do culto levítico na antiga aliança. Portanto, alguns textos eles acabam sendo retomados, e nós estamos vendo sempre esse ir e vir aqui do comentarista em relação a alguns textos na Bíblia. Estávamos na lição na lição passada, no capítulo 10 de Levítico. Agora voltamos para o capítulo 1 de Levítico, que é uma espécie assim do início, do estabelecimento aí do holocausto, dessas leis para o culto levítico. Então sempre nós vamos estar aqui repetindo alguma coisa, daí não estamos assim aprofundando demais nas lições desse trimestre, em cada lição mais especificamente, para não estarmos incorrendo aí no risco de estarmos falando a mesma coisa nas demais lições. Portanto, aí no livro de Levítico, capítulo 1, o verso 1 ao 9, nos chama a atenção para o seguinte: chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas, de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho e sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Ou seja, o homem não poderia estar oferecendo algo que não fosse da sua própria vontade, no sentido de estar fazendo aquilo de uma forma contrariada. Para Deus era necessário que se oferecesse o holocausto de boa vontade, da sua própria vontade, deveria fazer isso perante o Senhor. O verso 4: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Verso 5: depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Israel, os sacerdotes, oferecerão sangue, que era, no caso, o sacerdote eram as pessoas responsáveis para oferecer, aí no caso, o holocausto. Oferecerão sangue e espargirão o sangue a roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo acima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote sobre tudo isso queimará, sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então temos aqui as ordenanças quanto o oferecimento do holocausto, dessa oferta, desse sacrifício diante de Deus, o passo a passo, aquilo que Deus exigia quanto ao oferecimento do holocausto, exatamente com o propósito do povo de se fazer uma expiação
pelo povo, pelo ofertante, pelo povo diante da presença do Senhor. Bem, na lição, aí logo indo para o comentário da lição, nós vamos ver aqui em relação ao holocausto, mas fazendo observação que o fato, como foi descrito aqui, de degolar um bezerro perante o Senhor, de oferecer o sangue, espargir o sangue, a roda sobre o altar, em volta do altar, nós temos que fazer uma observação que tudo isso aqui era simbólico, uma vez que nós sabemos muito bem que Deus ele não se compraz com sangue de animais, ele não precisa de sangue de touro, nada disso. Deus precisa disso, em hipótese nenhuma. A gente tem que entender de uma maneira muito clara que para Deus não há nenhuma utilidade no sentido de se oferecer um holocausto, um sangue do animal, como se Deus precisasse do sangue do animal, ou da carne, ou do cheiro, da gordura da carne do animal, em hipótese nenhuma. Tudo isso aqui era uma simbologia, era uma maneira que Deus submetia, podemos dizer assim, no seu relacionamento com o homem, para que ele pudesse estar tendo relação com Deus, com essa forma de culto, ou por esta forma de culto. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a introdução da nossa lição vai nos apresentar o seguinte, que apesar da glória e da simbologia do holocausto, no caso feito na Antiga Aliança, os profetas eles já assinalavam exatamente que tudo isso era exatamente transitório. Então os profetas eles não demoraram em revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Exatamente por quê? Porque já os profetas apontavam para um sacrifício melhor e definitivo. Tudo isso que era feito na Antiga Aliança era apontava para um sacrifício maior, um sacrifício definitivo, um sacrifício eficaz, que foi exatamente o sacrifício de Cristo Jesus para redimir, não apenas cobrir, mas para redimir o homem, o pecador, dos seus pecados. Então nós temos aqui que Cristo ele vai cumprir, ele vai oferecer esse sacrifício perfeito exatamente na cruz do Calvário, e sendo assim, todos aqueles que faziam ou ofertavam algo diante de Deus, que ofereciam holocausto por meio dos sacerdotes diante de Deus, deviam estar com os olhos postos no futuro, na esperança de que Cristo ele viria, que Deus providenciaria o sacrifício, que era exatamente a promessa do seu Filho amado, daquele que viria da semente da mulher, e que então ofereceria um holocausto definitivo para redimir o homem dos seus pecados. Portanto, Jesus ele se tornou esse holocausto perfeito. Podemos dizer que ele foi o holocausto dos holocaustos em favor de toda a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto da nossa lição, ele vai nos apresentar a seguinte temática, o título. O holocausto, o sacrifício mais antigo. O holocausto, o sacrifício mais antigo. Então, o holocausto ele não foi estabelecido por Moisés. Bem antes de Moisés já havia a prática do holocausto, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Praticado desde a queda de Adão, foi observado até a destruição do segundo templo, 70 depois de Cristo. Então, isso é interessante nós observarmos que não foi Moisés que instituiu o holocausto, também não foi durante a peregrinação, mas desde o início, os nossos primeiros pais já havia a prática do holocausto, quando aí desde a época de Adão, que já desde a queda de Adão, que já se praticava o holocausto, e essa prática foi observada. Nós vemos ali, por exemplo, o próprio Abel oferecendo a Deus ali um holocausto, uma oferta diante de Deus, e essa prática, segundo aqui o comentarista, ela foi observada até o ano 70 depois de Cristo, quando aí da destruição do segundo templo ali em Jerusalém. Louvado seja o nome de Jesus. Aí a lição, na sequência, ela vai nos apresentar aí o significado, a definição de holocausto, e nos apresenta o seguinte: qual é a definição
de holocausto. Holocausto é um termo, o termo holocausto, ele provém do hebraico olá, que quer dizer, entre outras coisas, significa ascender ou ir para cima. É a ideia de quando se queimava o holocausto, a ideia da fumaça, do cheiro, de subir. Então tem esse o aspecto, já que o holocausto deveria, no caso, uma oferta, um animal, ele teria que ser queimado totalmente, então havia o subir, no caso da fumaça da oferta. Portanto, nós temos aqui essa significação, ou esse conceito do termo holocausto. Holocausto, portanto, significa ascender ou ir para cima. É uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia, como também se refere a essa essência que chegava até as narinas, no caso de Deus, ou da divindade em uma outra religião, assim no sentido mais geral. Mas exatamente a ideia do holocausto fala tanto essa ideia do subir ou do ascender, ou ir para cima, nos remete a essa imagem da fumaça da oferta subindo, queimada e estando subindo, como também dessa essência, desse cheiro, ele sendo elevado até as narinas de Deus, para que então aquela oferta, aquele gesto simbólico, ele pudesse ser aceito diante de Deus, e uma vez aceita essa oferta, aceita esse holocausto, estava exatamente o povo também sendo aceito perante a presença de Deus. Portanto, o holocausto, ele era o primeiro e o mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento. Então nós temos aqui, segundo o livro de Levítico, o holocausto ele era o primeiro e um dos mais importantes sacrifícios do Antigo Testamento. Consistia no oferecimento de aves, de animais. A oferenda implicava a queima total da vida. Então aves ou animais eram oferecidos em holocausto, e essa vítima ela deveria ser totalmente consumida. Isso é interessante, que nos remete exatamente para Jesus, que ele foi consumido, podemos dizer assim, no sentido de ser uma oferta. Ele se entregou, o seu corpo, a sua vida foi consumida nesse aspecto, para que nós pudéssemos ser aceitos diante do Senhor. Portanto, o holocausto ele tinha esse caráter de ser uma oferta de um animal, uma ave ou um outro animal, que deveria ser totalmente queimado diante do Senhor como um sacrifício incondicional diante do Senhor. Era uma oferta que abria as solenidades diárias, no caso as solenidades diárias do culto, da adoração, tanto as diárias quanto aquelas específicas em datas memoráveis eram abertas exatamente com o holocausto. Portanto, o holocausto na Bíblia, dentro desse contexto judaico, ele era exatamente o que? Abria as solenidades diárias, as sabáticas, as mensais, as anuais, no calendário levítico. Então essa cerimônia era conhecida também como a oferta queimada. Então, holocausto ou oferta queimada era o nome dado a essa cerimônia, uma vez que a vítima, ou no caso aquilo que estava sendo oferecido sobre o altar, deveria ser totalmente queimada perante a presença do Senhor. É interessante que aqui o comentarista ele nos apresenta que simbolicamente Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses em ajudar a obra missionária. Paulo a considera como um holocausto, como um aroma, uma oferta suave que aqueles irmãos prestavam diante do Senhor. Isso é importante porque nós devemos ter o cuidado também, tomando aqui essa simbologia, que o nosso culto, o nosso serviço, que a nossa vida diante do Senhor seja como uma oferta de cheiro suave diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, dentro desse tópico, primeiro tópico, onde nos traz o holocausto, o sacrifício mais antigo, que era um dos sacrifícios mais antigos registrado na Bíblia e também da humanidade, podemos assim dizer, nós vimos aí o primeiro tópico, que foi a definição do que é o holocausto, que é essa ideia do subir, essa ideia do ir para cima, do ascender. No segundo subtópico, qual era o objetivo, quais eram os objetivos do holocausto. E aqui a lição ele vai destacar aqui dois objetivos principais
do holocausto, que era exatamente, primeiro, tornar o homem propício a Deus. Então o holocausto era uma maneira simbólica de tornar o homem aceitável, propício a Deus. Ou seja, era uma maneira de fazer com que houvesse temporariamente, aqui simbolicamente, essa intermediação. O homem, através do holocausto, ele ser propício diante de Deus. E isso apontando exatamente para o que Jesus faria, que era exatamente, ele aquela ponte que liga o homem a Deus. Então esse holocausto simbolizava exatamente o que Jesus representa para nós, que é o único meio, ninguém vai ao Pai senão por Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, um dos objetivos do holocausto era exatamente tornar o homem propício, aceitável diante de Deus. Um outro objetivo, uma vez o homem aceito diante de Deus, era aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Se Israel oferecia o holocausto para que fosse propício diante de Deus, para que fosse aceito diante de Deus, e uma vez aceito diante de Deus, era uma maneira do homem aprofundar, de Israel, aprofundar o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus. Portanto, o holocausto, ele não era oferecido apenas pela culpa do pecado, não era apenas pela culpa do pecado, mas também era ofertado como um gesto, uma ação de graça diante de Deus, pelos benefícios e também para estreitar, podemos dizer assim, o relacionamento do homem com Deus. Então oferecia esse holocausto pelas vitórias alcançadas diante de Deus. Então, como um gesto de gratidão, também se oferecia o holocausto, não apenas pela culpa, pelo pecado, mas também por uma maneira, como uma forma de gratidão pelas bênçãos, pelas vitórias alcançadas diante de Deus, e assim também estreitar, aproximar a comunhão do povo com Deus. E louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício, portanto, ele representava ainda uma oração dramática, era uma forma de oração, uma vez que era um sacrifício, e ali se derramava o drama, a alma do homem diante de Deus, as suas pendências, os seus clamores eram colocados diante de Deus através daquele sacrifício. E também é interessante observar que o adorador, através do sacerdote, ele endereçava, que era o sacerdote, essa pessoa responsável em endereçar, em ligar, vamos dizer assim, entre Deus e os homens. Todavia, a lição nos apresenta que o ritual, para ter validade, tinha de ser oferecido com fé e confiança na intervenção divina, como tudo que nós fazemos para Deus. Como falei a princípio, Deus ele não tem necessidade de sangue de animais, ele não tem necessidade, trazendo para a atualidade, da minha oferta, da tua oferta, do teu dízimo. Deus não precisa de dízimo, não precisa de oferta. Deus não tem necessidade do nosso louvor. Deus não tem necessidade de nós. E tudo que nós fizermos para Deus deve ser feito como um gesto de gratidão. E isso deve ser feito exatamente com fé, com confiança na intervenção divina. Devemos fazer confiando de que Deus ele atenta para nós e de que ele merece, ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e que tudo que nós fizermos para ele, fazemos para ele, é como um gesto de gratidão. E Deus, pela sua misericórdia, ele nos cerca de bênção, ele nos abençoa, ele nos orienta, mas não que ele dependa do nosso holocausto, não que ele dependa do meu culto, não que ele dependa da minha oferta. Pelo contrário, o nosso holocausto, a nossa oferta deve ser feito, como aqui o comentarista coloca, com fé, com confiança, porque exatamente nós dependemos de Deus. Então nós devemos ter consciência disso, de fazer uma leitura nesse sentido. Não oferecemos um holocausto a Deus, e aí vamos atualizar, vamos aplicar para os nossos holocaustos enquanto igreja de Cristo, já que nós não oferecemos mais um holocausto de animais, e não há mais necessidade, porque Cristo já ofereceu a si mesmo por isso. Mas nós temos que entender que nenhum sacrifício ou nenhum holocausto nós podemos mais fazer
nem sequer como na antiga aliança, que prefigurava, que apontava para o sacrifício de Cristo, uma vez que Cristo já foi oferecido, ou melhor, ele já se ofereceu por nós. Então não há mais nenhum lugar e nem necessidade de que se ofereça nenhum sacrifício a fim de providenciar uma redenção ou apontar para uma redenção. Porque Cristo ele já cumpriu definitivamente as exigências de Deus. Então tudo que nós fizermos hoje, na atualidade, que venha simbolizar um holocausto, um sacrifício, seja através da entrega do meu tempo, da minha oferta, do meu dízimo, do meu louvor, do meu serviço, tudo isso eu devo fazer como um gesto de gratidão por aquilo que Jesus já fez por mim. Então Jesus ele já fez, ele já ofereceu. E tudo aquilo que eu ofereça não deve ser como algo simbólico no sentido de apontar para o sacrifício por vir, porque isso já não há mais necessidade, e muito menos com a intenção de comprar o favor, de comprar a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Também dentro desse tópico, além do conceito de holocausto, dos objetivos do holocausto, nós temos também a tipologia do holocausto, que está dentro daquilo que eu acabei já aí falando. Então, o que seria a tipologia do holocausto? Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios, eram passageiros, e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Então os profetas profetizaram quanto a isso, falaram disso, exatamente porque eles sabiam que os holocaustos da antiga aliança, eles eram transitórios, era uma tipologia, apontava, era o tipo daquilo que Cristo iria ser o antítipo ou o cumprimento do tipo. Então Davi, por exemplo, ele estava ciente de que o holocausto apontava para um sacrifício melhor. Davi tinha consciência disso em relação a esse sacrifício, que seria um sacrifício melhor e definitivo. Salmos de número 40, aí vamos ler Salmo 40, verso de número 6, Salmo 40, verso 6, nos apresenta, 40, verso 6, sacrifício e oferta não quiseste. Então aqui o salmista mostrando o que Deus de fato aceitou, mostrando o sacrifício maior do que os sacrifícios temporários, quando ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Exatamente o quê? Porque eram sacrifícios imperfeitos, passageiros, e o sacrifício definitivo foi oferecido não pelo homem. Não foi o homem que ofereceu um sacrifício que viesse satisfazer a vontade de Deus, mas foi o próprio Deus. O próprio Deus que em Cristo Jesus, em Cristo se torna carne, em Cristo Jesus, como sacrifício definitivo. Então ele não reclama holocausto, não reclama sacrifício, porque ele mesmo se deu, ele mesmo se ofereceu como sacrifício pela humanidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então nós vemos aí esse primeiro ponto da lição, quando nos apresenta exatamente o holocausto, o sacrifício mais antigo. E aí nós vimos aí o conceito, a definição da expressão holocausto, quais eram os objetivos do holocausto e a tipologia, que esse holocausto apontava para Jesus. É interessante nós observarmos que, como falei a princípio, que o holocausto, aqui a lição aqui do professor no subsídio teológico, bíblico-teológico, traz-nos duas opiniões sobre a origem dos sacrifícios, no caso aí na Bíblia, e há duas opiniões quanto à origem do sacrifício. A primeira é que eles têm a origem no homem, nos homens, bem antes de uma organização, vamos dizer assim, do culto levítico, que depois Israel se apropria, reorganiza e faz uma adaptação desses sacrifícios que já eram uma prática em outras religiões. Então essa é uma das leituras do surgimento dos sacrifícios. Outras uma outra leitura é que os sacrifícios eles foram instituídos por Adão e seus descendentes, no caso em resposta a uma revelação de Deus. Não teria sido Deus que revelou
no caso dos nossos primeiros pais, Adão, a necessidade de se oferecer um sacrifício a Deus, ou essa prática os homens desenvolveram, e aí no caso o judaísmo tomou e adaptou para o seu culto. Então são algumas leituras de possibilidades em relação à questão do sacrifício. O que é interessante nós observarmos é que já lá no início da criação nós temos lá Caim trazendo a sua oferta para Deus, ali cheio de orgulho diante do Senhor e também mostrando a intenção do seu coração. Mas nós temos lá também Abel, que ele traz exatamente dos primogênitos da sua ovelha, ele traz a gordura, ele traz um holocausto ao Senhor. Então mostrando que essa prática do holocausto já é uma prática milenar, uma prática antiga. Bem, o segundo tópico da nossa revista tem como título o Holocausto na história de Israel. Vamos ver o que nós temos aqui nesse tópico. A oferenda de holocausto pode ser encontrada nos três principais períodos da história de Israel, que é o período patriarcal, o mosaico e o nacional, já Israel enquanto nação. No período patriarcal, que é o primeiro subtópico da lição, aí do tópico 2, no período patriarcal, nos diz o que aqui o comentário da lição? O sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão, registrado aí no livro de Gênesis, capítulo 8. Nós temos aqui, é bom que a gente leia essas referências, esses dois patriarcas oferecendo aí um sacrifício a Deus. Gênesis 8:20. No Gênesis 8:20, nós temos aqui o sacrifício de Noé. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Então temos aqui Noé oferecendo um holocausto ao Senhor. Isso é muito interessante nós observarmos aqui que assim que Noé ele sai ali da arca, depois ali do grande dilúvio, ele oferece um sacrifício, ele oferece um holocausto ao Senhor, tomando de cada animal limpo para oferecer a Deus. Então temos aqui esse modelo no período patriarcal, Noé oferecendo um holocausto. Também aí no livro de Gênesis, no capítulo 22, o verso de número 13, temos aí um outro grande patriarca, Abraão, Gênesis 22:13, quando nos diz o seguinte: então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, ou seja, pelos chifres, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aqui é uma passagem bastante significativa, bastante simbólica, uma típica, e aponta para Jesus, é um tipo, esse cordeiro aqui, como o próprio Isaac, em princípio. Nós vemos aqui exatamente que Abraão, após aquela prova que Deus o colocou, de ter que oferecer o seu próprio filho em sacrifício, e Deus ali provando a fé do patriarca, quando ele é impedido daquele ato, a Bíblia diz que aparece ali um carneiro, um cordeiro preso pelas pontas, pelos chifres, entre os arbustos, e Abraão então ele pega aquele carneiro e ele vai e sacrifica ao Senhor. E aquele sacrifício simbolizava exatamente o que Jesus iria fazer. Então, no lugar de Isaac, aquele cordeiro foi sacrificado. E nós sabemos o quê? Que Jesus ele é exatamente o cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Então, para que nós não fôssemos sacrificados, Jesus ele foi sacrificado em nosso lugar. Então, ali nós temos ali uma representação. Temos ali Isaac representando a própria humanidade que poderia e iria para a perdição eterna, ser sacrificada, e temos ali um cordeiro que apareceu ali preso, que simbolizava o sacrifício substituto, vicário, pela humanidade, e aquele cordeiro exatamente apontava para Jesus. Então nós temos aqui que tanto num contexto Noé, ele faz um holocausto, apresenta um holocausto quando ele sai ali da arca, depois desse grande livramento que Deus dá, no caso, a ele e a sua família, e a partir dele e de sua família, uma nova geração é formada, e ele oferece a Deus o holocausto. Também agora, Abraão,
ele oferece um cordeiro no lugar do seu filho, ele oferece como oferta queimada perante a presença do Senhor. Então foi apresentado tanto o sacrifício de Noé quanto de Abraão, eles foram apresentados de acordo com a oferenda, ou seja, com o holocausto que Abel ofereceu lá no princípio, quando Abel oferece das primícias, no caso do seu rebanho, uma oferta ou um holocausto perante o Senhor. Por isso a oferenda pode ser considerada a mais antiga da história sagrada. Temos aí o exemplo de Abel oferecendo, aí seguido por Abraão lá, Noé e Abraão jamais lá no futuro. Bem, então nós vimos aí exatamente o período patriarcal, a prática, no caso do holocausto. No período mosaico, na época de Moisés, aí pós-período patriarcal. Após a saída dos filhos de Israel do Egito, instruiu Moisés a sistematizar o culto divino. Então aqui isso é interessante, que o Senhor, assim que o povo sai do Egito, o Senhor ele vai instruir Moisés a sistematizar o culto, a fim de evitar impurezas de práticas pagãs, já que havia nações pagãs que também sacrificavam, ofertavam, tinham seus holocaustos, porém com todo um ritual não direcionado para Deus. E então aqui Deus ele vai instruir Moisés a sistematizar, a tornar um culto sistematizado, bem estabelecido, bem normatizado, para que fosse prestado para Deus, diferente do culto, da maneira das nações pagãs. Então, quanto ao culto, por exemplo, apesar de já ser uma tradição na comunidade hebreia, teria de ser oferecido a seguir segundo critérios e normas bem definidas. Os hebreus já faziam sacrifício? Sim. Holocausto? Sim. Tinham consciência disso. Porém, era necessário que houvesse uma sistematização, que houvesse regras, preceitos bem definidos para o culto, para os sacrifícios, para os holocaustos que eles deveriam prestar diante de Deus. Então seria exigido, por exemplo, dentre as exigências, um altar apropriado para as ofertas queimadas e tudo aquele procedimento que o livro de Levítico aqui nos descreve quanto a oferecer essa oferta, o tipo de oferta a depender do pecado, como deveria se comportar, no caso os ofertantes, o sacerdote, etc. Como pode ser visto nas especificações da cerimônia, no caso os capítulos aí do 1 ao 6 de Levítico, vai mostrar o passo a passo como seria essa cerimônia de oferecer os sacrifícios, os holocaustos perante o Senhor. Portanto, tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Então, o culto era para Deus e o próprio Deus dá o modelo do culto, dá as definições, as formas, as normas, como deveria se prestar um culto para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vimos aí como era o holocausto no período patriarcal, no período mosaico e no período nacional, da já Israel enquanto nação. Após a conquista de Israel, ali da Canaã, que Israel, depois de toda a conquista, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Por exemplo, quais eram os motivos? Eram vários os motivos que se ofereciam holocaustos ao Senhor. Aí a lição nos traz aqui alguns exemplos. Por exemplo, Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus, com ofertas queimadas e pacíficas. Então, quando Josué tem essa vitória sobre os cananeus, há uma forma de gratidão, de demonstrar a Deus a gratidão foi exatamente com o holocausto, com queimas, no caso aí de ofertas pacíficas, de gratidão diante do Senhor. Gideão também, ao ser comissionado pelo Senhor para libertar a nação de Israel, quando Deus o aparece, dizendo que ele era um varão valoroso, que ele deveria ir naquela sua força. Então, quando comissionado, ele adorou a Deus com uma igual oferenda. Então, Gideão também, ele oferta a Deus, faz uma oferenda a Deus, quando Deus o aparece e o comissiona, no caso, o chama, o separa para ser o libertador de Israel. Samuel também, da mesma forma, quando Deus, através de Samuel, ele dá vitória
promete estar com Samuel, com o povo, para dar vitória sobre os filisteus. Samuel, então, ele oferece ao Senhor também um sacrifício, antecipando a vitória, já como uma forma de gratidão, não pós-vitória, mas mesmo antes, ele já sacrifica a Deus, faz um holocausto, como forma de gratidão pela vitória que Deus ainda haveria de dar. Então, são formas que a Bíblia nos apresenta na história de Israel, esses períodos onde o holocausto ele esteve presente. Isso é muito interessante para mostrar a dependência que o povo e que sua liderança, quando ele se colocava na dependência de Deus, o holocausto era uma prática na vida, na maneira de relacionar-se com Deus. A reforma de Ezequias, quando foi marcada por um holocausto, então aquela reforma que Ezequias também quer fazer na nação de Israel, no sentido da própria nação se voltar para Deus, isso é celebrado, é firmado por meio de um holocausto. Então, após o retorno do exílio, os judeus agradecidos a Deus também pela restauração do culto, a possibilidade de voltar a cultuar a Deus, isso é marcado, isso vamos dizer assim, estabelecido através exatamente de ofertas queimadas, é comemorado, é marcado esse momento, essa nova etapa do povo diante de Deus, nesse momento pós-exílio. Então isso é firmado através da queima de um holocausto diante do Senhor. Ao aproximar-se do Senhor com uma oferta queimada, o crente hebreu mostrava através desse rito a sua disposição de entregar não somente a vítima ao Senhor, como também a si mesmo. Então, quando o verdadeiro hebreu ele chegava diante do Senhor, ele não estava entregando apenas uma vítima para ser queimada, mas ele, naquela vítima, ele estava também sendo entregue. Era uma forma de ele demonstrar para Deus a dependência de Deus, que ali ele estava também se entregando à dependência, ao domínio, à direção de Deus, através daquela oferta, através daquele holocausto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então nós vimos aí, em relação ao holocausto, na história de Israel. E o último tópico da lição, ele nos apresenta Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Então nós temos aqui, que é exatamente o que a lição nos coloca, Jesus, o holocausto perfeito. E aí o último tópico da lição vai exatamente fechar esse tópico, mostrando que Jesus, ele é o holocausto oferecido a Deus, um holocausto perfeito. Então, a fim de que, aí já indo para o último tópico, a fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram necessárias. Quais foram as 3 coisas necessárias para que Jesus ele se tornasse o holocausto perfeito? A sua encarnação, seu sofrimento, a morte e ressurreição. Na verdade, aqui, o comentarista ele apresenta 3 coisas que foram necessárias para que Jesus fosse um holocausto perfeito, e ele ele coloca separadamente a encarnação, o sofrimento, a morte e ressurreição como sendo uma coisa só, como se fosse apenas um ato. Mas na verdade, dentro da minha concepção, eram 3 eventos distintos, ou 4 eventos distintos. No caso, esses 2 últimos, que são reunidos em um só, morte e ressurreição, eu não colocaria como sendo apenas um evento, como ele apresenta 3 coisas, 3 eventos, para ficar, eu acho que mais claro. Eu acho que condiz mais aqui dentro desse contexto. Então eu não consigo ver que a morte e a ressurreição como sendo um único evento. Eu acho que a morte é um evento importante, específico, a ressurreição é um outro evento, a encarnação é um evento, o sofrimento também é um outro. Talvez se tivesse de juntar aqui, seria mais plausível, já que o comentarista quer apresentar como 3 eventos, ou 3 coisas, eu juntaria a encarnação e o sofrimento, uma vez que a encarnação já traz consigo a ideia de ter que sofrer, porque dentro do contexto que Jesus nasce, um contexto pós-queda do homem, a encarnação é sinônimo de sofrimento, uma vez que não há um carnal que sofra,
Então seria talvez mais plausível, já que o autor quer apresentar 3 coisas necessárias para o sacrifício perfeito de Cristo, eu diria que a encarnação e o sofrimento poderia até juntar, apesar que são eventos que podem ser estudados diferentes, mas jamais juntar morte e ressurreição. Então, eu diria que 4 eventos são importantes para que Cristo ele seja um sacrifício perfeito. Primeiro, como a lição apresenta, a encarnação. Isso é importante porque era necessário que houvesse derramamento de sangue, e isso só através da carne, o espírito não pode verter sangue. Portanto, a encarnação é um evento importantíssimo para que esse sacrifício perfeito ele pudesse ser efetivado. O sofrimento, sim, também é um evento importantíssimo, porque os animais eles tinham que ser imolados, eles tinham que ser cortados, tinham que ser queimados totalmente. Era uma vez que o próprio sacrifício que deveria ser feito no mundo espiritual, ele era simbolizado, ele era prefigurado no sacrifício, no holocausto, que tinha todas essas etapas. Portanto, o sacrifício de Cristo, nós temos aí o sofrimento de Cristo, faz parte desse seu perfil de holocausto perfeito. Então temos a sua encarnação, no caso o seu sofrimento, a sua morte, que era necessário que a oferta, o holocausto, ele fosse queimado, fosse morto. Mas interessante que no holocausto judaico ele parava por aí. Nessa terceira, no caso, havia no caso animal, a carne, havia o sofrimento e havia no caso a morte. Porém, Jesus, como sacrifício perfeito, ele se encarnou, ele sofreu, ele morreu, mas tem um outro evento importantíssimo, que é a ressurreição de Jesus dentre os mortos. O que não acontecia com as ovelhas ou com os animais oferecidos, mesmo porque eles apontavam para o sacrifício de Cristo. Então Cristo é perfeito porque, além de cumprir todas essas etapas, ele veio sem pecado, e a 4ª etapa, que foi exatamente a sua ressurreição. Que a Bíblia diz que Jesus, ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Aqueles holocaustos que eram oferecidos na antiga aliança, eles tinham ali a finalidade de cobrir o pecado do homem temporariamente, na esperança de que alguém viesse tirar o pecado. Então Jesus veio, cumprir todas as etapas, se tornar carne, sofrer, morrer, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Cristo ele morreu para perdão e não só para encobrir, ou não para encobrir. Ele morreu para perdão dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Por isso que eu continuo afirmando que não vejo sentido pegar o evento da morte e ressurreição e reunir como se fosse um único evento. Não. A morte de Jesus, se o sacrifício de Cristo parasse na morte, nós não teríamos muita diferença das demais religiões que pregam a salvação com base em um líder que morreu. Porém, Jesus ele não apenas morreu. Ele, para garantir a nossa vitória, para garantir a nossa salvação, para reivindicar diante de Deus a nossa salvação, ele ressuscitou. Portanto, ele morreu pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, a lição aqui apresenta esses 3 eventos, mas eu separo os 2. O último que ele apresenta, eu creio que deva ser desmembrado. Bem, então aí, voltando à lição, Jesus Cristo, o holocausto perfeito, temos aí a apresentação, portanto, de 3 eventos, 3 coisas, e aí eu diria 4, que tornam o sacrifício de Cristo um holocausto perfeito. Primeiro, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi. Qual era essa profecia? Sacrifício, o texto que nós lemos, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Salmo 40, verso 6. Então aqui o salmista, ele já está profetizando que o sacrifício e a oferta, o que era feito na antiga aliança, Deus não quis.
não quis sacrifício, não quis oferta, e holocaustos e expiação não reclamaste, ou seja, não pediste. Por quê? Mostrando que esses sacrifícios, esses holocaustos, eles eram falhos, eles eram imperfeitos. E exatamente por quê? Porque viria um holocausto, viria um sacrifício, que ele seria definitivo, que ele seria perfeito. E isso começa, vamos dizer assim, essa promessa, ela começa a se cumprir. Esse holocausto perfeito, ele começa a nascer a partir da encarnação do Verbo, da encarnação de Cristo. Então o Messias reconhece através do salmista que os holocaustos são ineficazes. Interessante que esse salmo messiânico, o salmista usado por Deus, não é ele que está falando, é o próprio Messias falando através do salmista, quando ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. É o próprio sacrifício, é o próprio holocausto, é o próprio Jesus aqui sendo manifesto através da expressão do salmista Davi. Então o Messias reconhece através do salmista que holocaustos são ineficazes em si mesmo para redimir o pecado. Eis porque ele, no caso o Filho de Deus, apresentou como a oferta e como ofertante. Então o Filho de Deus, tanto ele é oferta, como ele é ofertante para resgatar eficazmente o homem, a humanidade dos seus pecados. Então Jesus, ele foi ele foi provado em tudo, exceto no pecado, que ele não pecou, mas ele foi provado em tudo na sua carne, para mostrar a eficácia do seu sacrifício na carne, um sacrifício definitivo. Então temos aí a encarnação de Cristo. Cristo encarnou para que na carne ele sofresse e redimisse o homem para Deus. Aí nós temos então a encarnação de Cristo, que foi o Verbo se tornando carne, e um outro evento ligado a esse, como falei, mas podemos ver como eventos separados, é o sofrimento de Cristo. Então Cristo, Deus, se torna carne. Com que finalidade? Com a finalidade de sofrer. Jesus veio para sofrer, para que pelo seu sofrimento nós não sofrêssemos, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados, como nos diz o profeta Isaías. Então, o segundo momento que torna o holocausto de Cristo perfeito, o primeiro foi a encarnação, o segundo, o seu sofrimento, o sofrimento de Cristo. Assim como a vítima do holocausto era antes de ser queimada, repartida em pedaços, ele que ser imolada, o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Então Jesus também, ele sofreu, assim como aquela vítima ela era sacrificada. Diz o profeta que o ungido de Deus sabia o que era padecer. Jesus era homem de dores, que sabia o que era padecer, pois fazia parte do seu ministério, da sua missão, enquanto holocausto para Deus. Sofrimento fazia parte da sua missão. Portanto, Jesus Cristo ele foi duramente provado. Foi provado, mas foi aprovado por Deus, provado em todas as coisas que ele padeceu, mas ele foi aprovado diante de Deus, venceu todas as lutas que ele tinha que passar. E vencendo a ele se apresenta, aí o livro de Apocalipse 2, 9 a 11, o apresenta como a testemunha fiel, poderoso tanto na terra, nos céus, como no próprio inferno. Então a vitória de Jesus foi definitiva. Ele venceu a morte, ele venceu na sua carne o sofrimento, para poder conquistar a vitória para o seu povo. Portanto, nós temos aqui que o sofrimento de Jesus, que esse holocausto dos holocaustos, que foi o cordeiro morto em nosso lugar, fazia parte ou faz parte desse holocausto perfeito. Terceiro momento e quarto, que está aqui apenas de um momento, mas eu já separei, é a morte de Jesus. Então o auge do sofrimento de Cristo foi exatamente a sua morte. A Bíblia diz que ele padeceu, ele sofreu e sofreu morte de cruz, e ele foi fiel até o fim ao seu propósito. Ele foi ao Calvário, entregou a sua vida como sacrifício perfeito, um sacrifício diante do Pai, a fim de redimir o homem dos seus pecados. Mas também a Bíblia diz que Cristo não apenas morreu,
Mas nós temos aí então o quarto momento, o quarto evento, a quarta coisa que torna o sacrifício de Jesus perfeito, é que ele ao terceiro dia, a Bíblia nos afirma que ele ressuscitou dentre os mortos. E ele ressuscitou para que nós não morrêssemos eternamente. Portanto, a ressurreição de Jesus, o ressurgir dos mortos, vai o quê? Vai plenificar o sacrifício perfeito. É o ápice do holocausto de Cristo, exatamente quando ele é entregue, mas ele também, vai, eu diria o quê? Que é o ápice da vitória de Cristo contra e para a redenção do homem, exatamente a sua ressurreição. Eu entendo a ideia do comentarista até ele ter juntado esses três momentos da encarnação, o sofrimento e no caso a morte, ele junta a ressurreição, porque o holocausto na antiga aliança ele finalizava na morte. Nenhuma oferta, animal oferecido em holocausto ele ressuscitava. Porém nós temos que entender que o sacrifício de Cristo ele é perfeito não porque ele vai apenas até a morte. Ele é perfeito porque Cristo é o sacrifício vivo, que se entregou, que ressuscitou e que vive para sempre. Ele é o nosso eterno sacrifício, que já foi realizado e que está diante de Deus. E Ele mesmo, Ele está reivindicando, Ele é o nosso advogado. Ele é a nossa eterna oferta diante de Deus para que nossa vitória ela seja plena e ela seja garantida de eternidade a eternidade. Isso é maravilhoso. Não há como comparar nenhum sacrifício feito na antiga aliança com o sacrifício definitivo de Cristo. E também jamais se pode comparar alguma coisa que nós fizermos na nova aliança como forma de um sacrifício, de um culto para Deus. Por mais racional que seja o nosso culto, por mais verdadeiro, por mais perfeito dentro das nossas limitações, é claro, que seja o nosso culto para Deus, nós não podemos esquecer que nada se compara ao sacrifício, ao holocausto que Cristo ele ofereceu por toda a humanidade. Holocausto perfeito, definitivo e eterno. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É interessante nós observarmos que o próprio Jesus, quando ele esteve aqui cumprindo o seu ministério, e quando alguém o chamava para alimentar, ele dizia que a sua comida, que a sua bebida era fazer a vontade do seu Pai que estava nos céus, mostrando exatamente que em tudo ele fez com perfeição a missão para a qual ele veio. Então, na cruz, ele exatamente, depois dele ter passado por tudo quanto passou, ele pode chegar nos últimos momentos na cruz e dizer: está consumado, ou seja, está acabado a obra, está garantido a vitória, está garantida a vitória. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E finalmente a conclusão da nossa lição nos apresenta. Essa lição faz nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste, como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. Então nós temos aqui, e nós temos uma grande responsabilidade em saber que Cristo, ele morreu por nós, ele foi o holocausto de Deus por nós. E nós não podemos ignorar esse sacrifício, não podemos ignorar esse holocausto, para que exatamente não venha recair sobre nós o juízo de Deus. Sabemos que a morte de Cristo, ela tem um valor, ela é uma morte eficaz. Ela tem valor de redimir o homem, de trazer o homem de volta para Deus. Porém, nós temos que parar para observar que para que o sacrifício de Cristo ele possa ter um valor prático na vida de cada homem, é necessário que o homem ele reconheça o sacrifício que Cristo fez por ele. É necessário que o homem ele abrace pela fé o sacrifício de Cristo para a remissão dos seus pecados.
uma vez que o homem ele não pode se voltar para Deus por conta própria. Ele precisa de fato submeter-se às exigências de Deus através de Cristo Jesus, do único sacrifício perfeito. Isto é tão importante porque muitos querem aproximar-se de Deus, mas não querem passar pelo Calvário, não querem passar pela cruz de Cristo. E nós temos que ter consciência plena que é impossível, não há nenhuma possibilidade do homem voltar-se para Deus, do homem recuperar a imagem perdida, se não for através do sacrifício de Jesus Cristo. E nós temos que estar muito atentos a isso, porque ignorar a obra expiatória de Cristo não está debaixo, não será alcançado pelo holocausto, pelo sacrifício que Cristo ofereceu pela humanidade, é exatamente ficar de fora. E é importante nós termos isso na nossa consciência, porque todos nós sabemos que Jesus ele morreu, todos nós sabemos que ele ressuscitou, todos nós sabemos o valor do sacrifício de Cristo. Porém, esse sacrifício, esse holocausto, ele tem que ser abraçado pelo homem. O homem tem que se dobrar à necessidade da sua salvação. O homem tem que sentir a sede da alma. Ele tem que abraçar o sacrifício de Cristo. Porque uma vez que Cristo ele fez o sacrifício, ele cumpriu com a exigência de Deus, a despeito das correntes teológicas, quanto ao arminianismo, ou no caso, o calvinismo, o que nós temos como um conceito, como um princípio geral na Bíblia, é que o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem ou do mundo, ele fez o sacrifício, porém o homem precisa ser alcançado, precisa ser imerso no sangue de Jesus, porque não há um outro meio do homem ele ser purificado, não há um outro meio do homem se beneficiar do sacrifício de Cristo, do holocausto de Cristo, sem que ele esteja em Cristo. É necessário que o homem esteja em Cristo, que ele seja de fato imerso, mergulhado, que ele seja coberto pelo sacrifício de Cristo, entregando a sua vida a ele, para que esse sacrifício possa também fazer valer na sua vida a libertação do pecado, a libertação do mundo. Então que Deus nos abençoe e nós possamos a cada dia valorizar e entender o sacrifício de Cristo, que ele foi exatamente, ele é Jesus Cristo, o holocausto perfeito para a remissão de todo o pecado da humanidade. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, que você possa permanecer diante da presença do Senhor e valorizar toda a obra, todo o sacrifício que Cristo fez por minha vida